Onde está o bispo, aí está a comunidade. Assim como onde está Cristo Jesus, aí está a Igreja Católica. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa Mãe estejam conosco. A palavra de Deus contida na liturgia de hoje, em sua primeira leitura, continuamos ainda na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 4, versículos de 1 a 8. O apóstolo, citando a figura de Abraão, nosso pai na fé, e o Salmo de Davi, nos ensina uma verdade fundamental. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Aqui, São Paulo está refutando a ideia de que a justificação, o ato de ser declarado santo por Deus, ou justo, como queiram dizer, é um salário merecido por obras feitas. Não, se fosse assim, irmãos, o mérito seria humano e não divino. A nossa justificação é primeiramente um dom da graça recebido pela fé em Cristo Jesus. Crer é a resposta livre e necessária do ser humano ao dom de Deus. É o reconhecimento de nossa incapacidade de nos salvar por nossos próprios méritos e a entrega confiante ao poder salvífico de Cristo Jesus. O texto prossegue, e então Paulo cita o Salmo de Davi. Felizes aqueles as transgressões foram remidas e cujos pecados foram perdoados. Irmãos e irmãs, a justiça de Deus, ao contrário da justiça humana que acha que qualquer coisa boa que fazemos por alguém tem que ser recompensado, a de Deus, ela se manifesta plenamente na sua misericórdia, ou seja, o perdão do pecado e a remissão das transgressões, no caso, é o ato supremo da justiça redentora de Deus. Ele não imputa ao pecado ao homem que se arrepende e crê, mas lhe acredita a justiça de Cristo. Ou seja, a fé que justifica, como Abraão, não é uma fé estática ou que reside apenas em nosso pensamento. Eu creio em Jesus, eu acredito em Jesus. Tá bom, isso basta. Não, de fato, alguém pode ainda te objetar-lhe. Tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a fé pelas minhas obras. Tiago nos afirma isso em sua carta, no versículo 18 do capítulo 2, o que corrobora com o que Paulo prega, e não o contrário como muitos pensam. A justificação inicial é pela graça e pela fé, mas esta fé deve ser viva, manifestada e aperfeiçoada pelas boas obras, que são os frutos da graça de Deus em nós, e não a primeira causa da salvação. O cristão justificado pela fé, irmãos, deve, por sua vida, demonstrar a justiça que lhe foi creditada. Por isso, o crer em Jesus é mais do que apenas falar ou frequentar uma igreja. Hoje adentramos no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, nos versículos de 1 a 7, que nos coloca diante das duras palavras de Jesus, que ligam diretamente a fé autêntica da carta aos Romanos ao testemunho de vida. Jesus adverte primeiramente seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O fermento dos fariseus, como nosso Senhor mesmo diz, a hipocrisia, mesmo em pouca quantidade, leveda toda a massa. Ela é o veneno sutil que corrói a autenticidade da fé. É a discrepância entre o que se prega e o que se vive. Para o cristão, a hipocrisia, irmãos, é a negação prática da justificação recebida, pois tenta esconder a verdade da alma. Mas Jesus nos garante: não há nada de escondido que não venha a ser revelado. Só serei de fato salvo, irmãos, eu só alcançarei a glória eterna se o que eu prego aqui, através do Evangelho da Palavra de Deus, for de fato o que eu vivo, lá fora, no mundo, por onde eu passar. E assim será com todos nós. Se nós correspondermos ao dom da graça de Deus, nós poderemos alcançar a vida eterna. Se não, esquece, nós iremos diretamente para o fogo eterno. E Jesus nos faz um alerta hoje. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. O verdadeiro temor não é o pavor de Deus, irmãos, mas o santo temor,
que nos afasta do pecado. Quando tememos a Deus, normalmente nós nos afastamos de tudo aquilo que fere Ele. Temer a Deus é temer a ofensa à sua santidade, é zelar pela vida da graça na alma, para não perdermos a vida eterna. É o temor de perder a amizade com aquele que tem o poder sobre o corpo e a alma. Pois o Evangelho culmina com a belíssima lição de Nosso Senhor. Se Deus cuida dos pardais, Ele, que contou todos os fios de nossos cabelos, cuidará de nós. O valor do cristão não está em suas riquezas, em sua posição, ou então em seu poder, mas no amor infinito de Deus por ele. A certeza da providência divina é o antídoto contra todo o medo e a base para a coragem. Nesta sexta-feira, irmãos, nós celebramos Santo Inácio de Antioquia, a quem eu dei início com uma frase de autoria dele. Encontramos nele a síntese perfeita destas duas leituras. Inácio foi o discípulo do apóstolo João e o sucessor de São Pedro em Antioquia. Foi o grande defensor da unidade da igreja e da fé eucarística. Ele é o autor da frase que falei no começo. Ele disse essa frase: onde está o bispo, aí está a comunidade, assim como onde está Cristo Jesus, aí está a Igreja Católica, no ano de 110. Sua fé não era hipócrita. Foi condenado a ser devorado pelas feras em Roma. Inácio não teve medo dos que matam o corpo. Pelo contrário, manifestou um desejo ardente pelo martírio, pois via nele a consumação da sua fé. Ele mesmo disse: sou trigo de Deus, serei moído pelos dentes das feras, para me tornar pão puro de Cristo. Sua coragem, irmãos, não era uma presunção humana, mas fruto da justificação pela fé que vimos na primeira leitura de hoje. Ele não temia os leões, mas ansiava por estar com Cristo, para nascer para uma vida verdadeira. Ou seja, ele de fato temeu o fermento da hipocrisia e buscou a verdade interior, que seria proclamada a verdade do amor a Cristo, levada até o sacrifício. E nós, irmãos, nos dias de hoje, como anda a nossa fé? A nossa fé é a que justifica, a que opera pela caridade? Ou é o fermento da hipocrisia? A quem ou a que nós temos temido neste mundo? A Deus e ao pecado? Ou ao mundo e às ameaças dele? Sigamos o exemplo de Santo Inácio, o Teoporos, portador de Deus. Vivamos a nossa fé em Cristo com a coragem dos mártires, confiando plenamente naquela que nos justificou por graça e nos prometeu a vida eterna. Irmãos, não tenhamos medo de viver a verdade do Evangelho, pois como nos garante o Mestre, vós valeis mais do que muitos pardais. Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós. Que Deus abençoe você. E até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.